Olá, colega alimentarista. Você sabia que esse sistema alimentar que movimenta 2 trilhões de reais por ano, ele contrata pessoas devido às suas competências técnicas que normalmente elas desenvolvem e demite essas mesmas pessoas muitas vezes por falta de habilidade e competência emocional, porque as pessoas elas não têm esse desenvolvimento do seu perfil comportamental. Se você quiser saber mais sobre esse perfil comportamental que mantém empregos e permite que você lidere, vem conhecer um pouco mais conosco, a gente vai falar sobre isso agora, tá certo? Logo depois da vinheta. Então, colegas alimentaristas, hoje é dia de falar sobre você, sobre seu perfil comportamental, você conhecer um pouco mais desse perfil e você vai verificar que existem vários tipos de perfis comportamentais e outras partes desse perfil que compõem esse perfil e a adaptação desse perfil a determinados tipos de atividades. É isso que nós vamos começar a conversar hoje. Então, eu vou orientar vocês àquela parte do método que nós falamos para você se tornar um alimentarista, que é a primeira parte, que é o autoconhecimento. Essa parte você vai levar para a vida toda. Se você obtiver essa primeira parte, você já está começando bem na carreira dentro do setor alimentar, sendo um alimentarista. Então, vamos compartilhar aqui um pouco desse conhecimento para vocês. Bom, pessoal, como eu estava falando com vocês, agora a gente vai entrar nessa parte que tem de respeito a você, né? A peça principal para se tornar um alimentarista dentro desse sistema alimentar. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o que você ama fazer? Qual a sua nova carreira? O que você está buscando? Onde você quer chegar? E aí é necessário que você tenha principalmente um conhecimento próprio, o conhecimento das suas habilidades, competências, virtudes, valores, porque você vai começar a atuar nessa cadeia alimentar, buscando o local onde você se enquadra melhor, tá? E para isso você tem que se olhar primeiro, para depois saber onde você se enquadra. Tem uma frase do Cortella que diz o seguinte: quando me perguntam, perdão, sobre a questão, eu vou escolher uma dessas áreas, qual dá mais dinheiro? Né, todas dão dinheiro. Né? Então, agora você tem que ter um passo a passo para poder identificar a área que você vai conseguir se adequar. Porque não basta você entrar na área se você não é compatível com essa área. Então, o primeiro passo é se autoconhecer e entrar nesse sistema com o foco no consumidor, trazendo esses valores, né? Foco no consumidor, para que você possa entender se você vai atuar na área de consumo, na área de distribuição, na área da indústria de processamento de alimentos, na parte da produção agropecuária, no campo, ou se você vai trabalhar no fornecimento de insumos para essa área, tá certo? Então, vamos agora caminhar com o que você ama fazer. Então, existe também um sistema que chama-se Ikigai, que é o que você ama fazer, o que você sabe fazer e o que você vai ser remunerado por isso. Então, juntando esses três, o que você ama fazer, tem tudo a ver com autoconhecimento, né? Quem você é, quais são os seus valores. O que você sabe fazer é o conhecimento técnico, aquilo que eu falo de hard skills ou competências técnicas, e o que você vai receber para isso. E o que você vai receber vai estar nesse link dessas interseções, tá? Então vamos ver agora qual são os perfis, as análises que nós fazemos, tá? Eu já falei isso num outro vídeo, no momento anterior. Eu tenho formação no acompanhamento de carreira e tenho também formação como analista de perfil comportamental. E dentro dessa análise a gente utiliza o método CIS Assessment, uma ferramenta, né, CIS Assessment, para poder auxiliar essa análise de perfil. Eu sou formado pela Febracis nessa área e a gente utiliza esse perfil que eu já havia comentado, mas vou reiterar, que é o perfil DISC, né, que é um acrônimo que fala sobre um perfil que envolve dominância, influência, estabilidade e conformidade. As pessoas, em geral, elas têm uma predominância de um ou dois perfis desse, né? E dentro da sua análise de perfil comportamental, do seu perfil comportamental. E cada perfil desse eu vou fazer uma correlação mais à frente de áreas que são interessantes de você trabalhar, que você pode ter esse diferencial exatamente por esse perfil que você já tem. Então, o perfil, que é o perfil dominante, ele é uma pessoa que é mais direta, é a pessoa que busca resultados, né? A pessoa que não gosta de mimimi. Né? Quando você vai explicar, ela fala, não, eu quero resultado, eu quero que você chegue logo. É a pessoa que você fala, vamos fazer, ela já está fazendo. Ela está metendo a mão, tá certo? É uma pessoa que normalmente gosta de comando, de liderar, é uma pessoa firme, decidida, gosta de desafios, é uma pessoa ousada, competitiva, ela às vezes se estoura toda, né? Você fala assim, olha, tem que atingir tal objetivo, tal resultado. Ela se estoura toda e vai lá e te entrega esse resultado, né? Então esse é um perfil dominante. Vocês conhecem gente assim? Ou se identificou com esse perfil? E isso tem
uma área de atuação dentro do setor agroalimentar que é muito interessante, é muito demandado esse perfil. Outro perfil que nós temos é o I, né, o D é dominante, o I do DISC, né, o I é o influente. O influente é uma pessoa que já é mais comunicativa, é uma pessoa otimista, persuasiva, é uma pessoa que onde chega as pessoas se reúnem ao redor, começam a conversar, atrai atenção, é carismática, é sociável, gosta de trabalhar em grupos, né. E, esse perfil também, ele tem uma adequação para determinadas áreas de atuação dentro do setor agroalimentar. Vocês conhecem alguém que tem esse perfil? Ou se identificaram com ele? O outro perfil é o estável. O estável é uma pessoa calma, uma pessoa paciente, que gosta de planejar. A definição do estável, eu gosto muito da palavra ritmo. Ele gosta de ter esse planejamento de uma coisa previsível, que possa fazer uma rotina. Ele é planejador, ele é bom conciliador, né? Ele é a pessoa que ouve, bom ouvinte. Ele é uma pessoa constante, nessa constância, o ritmo. Então, esse tipo de perfil também é muito interessante em determinados momentos em grupos, para compor grupos dentro do setor agroalimentar. Vocês conhecem alguém assim? Ou se identificaram com isso? Né? Deixe seus comentários aí. Outro perfil que é interessante também é o conforme, né? É o perfil de conformidade. Esse perfil de conformidade tem a ver com adequar as coisas, né? Analisar com detalhes. O perfeccionismo é uma pessoa disciplinada, uma pessoa organizada, uma pessoa que gosta de normas, de cumprimento de normas, adequações, compliance, né? Então, colocar em conformidade, né? Vocês conhecem algum tipo de perfil assim? Aquela pessoa que é tão detalhista que às vezes é até chata. Você escreve laudas e laudas e ali tem uma palavrinha errada e ele vai em cima dessa palavra. Ele é muito importante em análise de processos, auditorias, né? Vocês conhecem alguém desse tipo ou se identificaram com isso? Então, isso traz a importância de você ter esse conhecimento do seu perfil. Se você for colocado em áreas onde você não vai destacar esse teu perfil, por vezes você vai ter que se adaptar e isso vai acabar fazendo com que você perca energia nessa adaptação, enquanto você poderia estar rendendo muito mais em outras áreas. Por isso que eu trago que, para o sistema alimentar, para trabalhar no setor agroalimentar, você tem que ter esse autoconhecimento, tá? E aí eu trago um exemplo de uma análise de um perfil de um cliente. Esse cliente ele tinha um perfil conforme, dominante, né? A gente fala nessas análises sobre a questão de positividade, estima, flexibilidade. A gente faz duas análises de perfil. Uma análise do perfil que é natural, o que normalmente nós somos, né? E outra quando ele se adapta dentro do meio que ele está para poder atingir esse resultado, né, que é esperado dele. Então, você tem que avaliar se ele está trabalhando de uma forma próxima ao seu perfil natural. E olha só, aqui nessa linha vermelha que vocês vão ver, deixa eu até marcar aqui, ó, apontar para vocês, nessa do natural ele tem um valor natural de 56 na questão da dominância, mas ele está sendo exigido no trabalho para que ele se adapte a 82. Então ele não está consentâneo exatamente com aquilo que é natural da sua forma de trabalhar. Ele está sendo exigido para que ele seja mais, entregue mais resultados, seja mais comandante, comande mais, lidere mais. E isso pode causar um desgaste com o tempo. E a pessoa se sentir infeliz, insatisfeita, porque ela não está no seu máximo potencial. As outras análises, né, você vê que são aproximadas, né? Ele não está muito distante, né? Um pouco menos de estabilidade que está sendo exigido, o que faz sentido, porque o estável ele tende a ter esse ritmo e o dominante tem que ser mais ativo, entregar mais resultados, né? Então, um acaba aumentando e o outro um pouco sendo encoberto, né? E a parte do conforme eu colocaria que ainda está dentro do razoável, do tolerável, para que ele consiga continuar atuando, né, sem demandar tanta energia. Fred, mas isso daí vai prejudicá-lo? Não, normalmente, quando é a curto prazo, e aí a gente faz uma análise nesse momento da adaptação, a adaptação vai adaptar conforme o ambiente, né? Então, se ele mudar de ambiente, então pode ser que o adaptado dele mude também, tá? Então, a gente sempre faz essa análise, mas faz mais análise do perfil natural. E aí, olha só, nesse perfil CD, nós também fazemos alguma análise dos pontos a desenvolver. Então, dependendo do que você quiser como profissão, daquilo que você quer fazer, nós temos que analisar também aquilo que você pode melhorar até nessa caminhada, ou dentro da profissão, ou na escolha de uma profissão futura, né? Ou numa especialização, se você quiser especializar, se você quiser desenvolver mais dentro da área, quais são os pontos, né, que você tem que desenvolver, seria interessante você desenvolver, dado o seu perfil natural. E aí também tem uma questão também relacionada com outras pessoas, trabalho em equipe, a questão de como você recebe ordens, né, questão de autoridade. É lógico que a gente não se baseia só nisso, eu vou mostrar outras questões que a gente analisa também, tá certo?
Então, esses são pontos a desenvolver no caso desse perfil que eu apresentei para vocês. Esse um outro cliente, eu não sei se é esse ou um outro cliente, a gente também faz análise do estilo de liderança. Se você chegar em um determinado ponto e for liderar a equipe, qual é a forma que você lidera equipes? Como você vai gerir dentro ou a sua empresa, ou atuando em empresa de terceiro, como é que você lidera, né? Então, esse estilo de liderança é interessante e está associado também com o perfil DISC. Então, o dominante, ele é o executivo, ele gosta de fazer, de executar. Então, mete a mão, vamos fazer, tal, 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 não, não deixa de mimimi, vamos começar a fazer. O influente, ele tende a ser mais motivador, né? Ele tem essa parte, vamos lá, gente, tal, aquele sociável, né? O estável é mais metódico, é da rotina, vamos fazer todo dia, vamos fazer um planejamento, todo dia a gente faz isso. E o conforme é mais sistemático, né? Então vocês vão vendo que isso vai se adequando ao perfil que ele tem também, tem a ver com a forma de como ele visualiza ah, o conjunto de equipe, como ele acaba refletindo isso na forma de liderar. E por fim, a gente faz uma análise, né, na relação de extroversão, se a pessoa é mais extrovertida, menos extrovertida, se ela atua mais agindo com intuição ou através das percepções, das sensações dela, se ela atua mais racionalmente com pensamento ou mais com sentimento. Isso tem a ver também com os perfis, tá? E aí a gente faz um comparativo entre o que é natural e o que é adaptado, para ver aquilo que a gente pode desenvolver e adequar e correlacionar com aquilo que a pessoa quer dentro da ideia de carreiras, tá certo? Outra, outra questão que nós desenvolvemos, nós trabalhamos, de respeito aos valores, tá? E aí é muito interessante isso também. Além da questão do perfil, existem valores que cada um intrinsecamente carrega, valores mais altos ou mais baixos, e dentro desses valores também, muitas vezes, a proposta daquilo que ela vai trabalhar, seja com um cliente, seja numa empresa, não está adequada aos valores que ela tem. E ela acaba também sofrendo por causa disso. Então, nós trabalhamos com um conjunto de valores. Aqui, um dos valores das questões que nós trabalhamos é a questão da utilidade, né? Então, nesse caso, nesse perfil que eu trago, é associado ao custo-benefício. Eu vou fazer tal coisa, quanto que eu vou, né, receber nisso? Não necessariamente só financeiro, mas econômico, né? O tempo é dinheiro, né? Assim que a gente fala. O tempo gasto, o tempo é o objeto de maior valor, né? Aquilo que nós temos de maior valor. Então, a pessoa que tem esse conceito de utilidade, né, esse valor de utilidade, tem esse valor econômico alto, ela busca aquilo que vai dar o melhor retorno para ela, tá? Isso é um tipo de perfil, tá? Tem gente que não tem, que não está associado com isso. E aí você tem que sempre buscar também verificar aonde você vai atuar para poder ter esses valores consentâneos também junto com o teu perfil, junto com o trabalho que você vai exercer. Tem outra parte que chama-se poder, né? O valor de poder, né? Você tem influência sobre outras pessoas. Você poder agir influenciando ou direcionando outras pessoas. A gente dá esse valor, o valor político, né? Esse peso político, mas não necessariamente associado à política, né? À política formal, institucional, tá? Outro valor são aqueles valores relacionados a princípios, valores religiosos, não religiosos. Também não é a questão da religião em si, mas são princípios que são associados a esses valores mais espirituais, morais, né? Que te guiam também. Outra é a questão do altruísmo, você se doar, você produzir, ajudar para outros. Tem pessoas, por exemplo, que atuam junto a associações, parte do terceiro setor, como voluntários. Então, isso daí tendem a ter um valor de altruísmo alto. Outra parte é a parte teórica, o valor teórico, né? Então, aquela pessoa que busca sempre conhecimento, está sempre buscando mais conhecimento, e que para ela o conhecimento é ouro, né? Ela quer cada vez mais saber mais, saber mais. Então, as pessoas que têm esse valor alto, elas têm a tendência a procurarem as áreas de pesquisa, de educação. Então, também tem, dentro dessa área do setor agroalimentar, pessoas voltadas para isso. E a parte da pessoa que tem aquele senso estético, valor estético, né? Que tem a ver com a harmonia. Então, aquela pessoa que você olha, eh, que consegue identificar quais são as coisas que estão desarmônicas, fora do lugar, que conseguem criar esse ambiente bonito, né? Tanto estético visual, quanto estético em termos de harmonia, nesse sentido de equilíbrio, tá? Então, essa questão de valores, muitas vezes, faz com que as pessoas não fiquem também em algum lugar ou se sintam insatisfeitas em algum lugar ao desenvolver determinadas carreiras, tá? Então, como eu falei para vocês lá atrás, essa parte de autoconhecimento é o pilar do nosso trabalho.
tá? É o que eu desenvolvo na nossa comunidade para que você se torne alimentarista. Porque essa realização profissional que você vai desejar, que você está buscando, vai estar dentro de uma dessas áreas do setor agroalimentar, mas você tem que estar adequado a essas áreas. Não basta existir a área. Fala, olha, aqui dá dinheiro e você vai lá. Você tem que ver se ali é a área onde você vai ter o teu maior potencial de desenvolvimento e você vai se adequar. Então, carreiras de relacionamento, pessoas que se comunicam uma com as outras. Então, o perfil estável se adapta muito bem. Então, você vai trabalhar com o pessoal fazendo gestão de pessoas, por exemplo, dentro de uma determinada área. Então, ou negociação, ou conciliação. Então, essas carreiras que envolvem isso, o perfil estável se adequa muito bem. O perfil, dependendo de como você for atuar nessas áreas, o perfil influente se adequa muito bem. São perfis que são mais voltados a pessoas, as questões de desenvolvimento junto com pessoas em grupo, e que esses dois perfis se dão muito bem. Carreiras de tecnologia e inovação. As pessoas que têm um perfil eh, empreendedor, de repente um perfil dominante, que conseguem pegar o conhecimento técnico e buscar um desenvolvimento de alguma inovação, né, a própria startup, né, então o perfil dominante se adequa muitas vezes muito bem aí, o perfil conforme, né, caminhando junto com o dominante. Então, por exemplo, vocês lembrem do Bill Gates, ele tem um perfil relativamente conforme, né? Então você tem que verificar em qual área, e aí os valores também que você traz, né? O valor de conhecimento é um valor econômico, qual o valor que você vai também carregar junto aqui? Carreiras de gestão e eficiência. Gestão e eficiência são resultados. Resultados dominantes, normalmente é o dominante. Mas aí você tem que ver também, porque você pode ter é, pessoas com perfil conforme e que têm também uma visão de gestão e eficiência, porque elas sabem colocar aquilo em conformidade, adequar aquilo às normas, às técnicas, às ISOs, aos padrões. E isso também é gestão e eficiência. Carreiras preventivas, conformidade, o nome já diz, conforme, e adequação. Planejamento, se é preventivo, exige planejamento. O estável se encaixa muito bem aqui. No convencimento, a adesão de um sistema, por exemplo, de implementação de um sistema de compliance ou de governança, o influente ele ajuda muito também na comunicação, tá? Então, é isso que é o propósito da gente, tá? O objetivo que eu trago aqui com vocês é orientá-los para que vocês se tornem os melhores alimentaristas dentro desse sistema agroalimentar. E volto a repetir, tudo começa com autoconhecimento. Tudo começa com autoconhecimento. Antes de vocês entrarem na avaliação do sistema, antes de vocês assumirem algum compromisso, façam essa primeira etapa, porque se vocês atingirem essa primeira etapa, qualquer outra decisão fica mais simples de você tomar, porque você vai sempre se referendar. O sistema muda, mas você tendo você mesmo como referência, você se adapta, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nós vamos falar mais vezes, abordar mais vezes sobre essa questão de autoconhecimento. Eu peço para vocês que acompanhem as nossas redes sociais. Nós estaremos aqui no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. E estamos montando uma comunidade. Em breve eu vou divulgar para os colegas para que quiserem participar dessa comunidade, para que caminhem conosco dentro desse setor agroalimentar. Eu espero encontrá-los em breve. Envio minhas saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.